Você já se sentiu perdido, sem esperança e sem saber a quem recorrer? A verdade é que, em momentos de desespero, muitos de nós buscamos respostas em lugares onde nunca pensamos que encontraríamos. Uma oração pode parecer apenas um conjunto de palavras, mas, para muitas pessoas, ela representa um verdadeiro portal para mudanças surpreendentes em suas vidas. Imagine se, por um instante, você pudesse abrir seu coração e permitir que a fé fizesse o impossível. Essa é a promessa que vamos explorar juntos. Deixe-me contar uma história que pode mudar sua forma de ver as coisas. Conheça a história de Ana, uma mulher que vivia em um estado constante de luta e desânimo. Com problemas financeiros, crises de saúde e relacionamentos desmoronando, Ana se sentia como se estivesse no fundo de um poço sem saída. Sua vida parecia uma sequência interminável de desafios, e a ideia de milagres parecia distante e irreal. Mas em um momento de desespero, ela decidiu se voltar para algo que nunca havia tentado: a oração. Ana não era uma pessoa religiosa, mas em sua busca por paz e resposta, ela se lembrou de uma oração que sua avó costumava recitar. Com um coração pesado, mas cheio de esperança, Ana se ajoelhou e começou a orar. Nesse momento, algo extraordinário começou a acontecer. À medida que as palavras saíam de sua boca, ela começou a sentir um peso sendo retirado de seus ombros. As preocupações que antes a consumiam começaram a diminuir, dando lugar a uma sensação de serenidade que ela não sentia há muito tempo. A oração de Ana não era longa ou complicada, era simples, mas cheia de sinceridade. Ela pediu ajuda, direção e, acima de tudo, paz. Com o passar dos dias, algo mágico começou a acontecer em sua vida. O que parecia um ciclo interminável de problemas começou a se reverter. Primeiramente, ela recebeu uma ligação inesperada de um amigo que ofereceu ajuda financeira. Em seguida, pequenos milagres começaram a surgir em seu caminho. Oportunidades de emprego apareceram, sua saúde melhorou e, surpreendentemente, ela começou a se reconectar com pessoas que faziam parte de sua vida antes das dificuldades. É fascinante perceber como a fé pode atuar de maneira tão poderosa. Ana não foi a única a experimentar isso. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam experiências semelhantes após se voltarem para a oração. Há algo divino em reconhecer que não estamos sozinhos em nossas batalhas. A oração nos conecta a uma força maior, algo que transcende nossa compreensão humana. Muitas vezes, não precisamos entender completamente como funciona. Precisamos apenas acreditar que funciona. Vamos falar sobre outro exemplo. A história de João, um homem que enfrentou um diagnóstico de doença terminal. Os médicos não deram a ele muitas esperanças, mas João decidiu não se render. Em vez de se deixar levar pelo desespero, ele buscou consolo em sua fé. Com cada oração que fazia, ele sentia uma força renovada dentro de si. Ele começou a compartilhar sua história com outras pessoas, tornando-se uma fonte de inspiração para muitos. Com o passar do tempo, algo surpreendente aconteceu. Os exames de João começaram a mostrar resultados inesperados. Os médicos ficaram perplexos com sua recuperação. Ele não apenas superou as expectativas médicas, mas também encontrou um novo propósito na vida. João começou a ajudar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Compartilhando sua história
e o poder transformador da oração. Ele se tornou um verdadeiro testemunho de como a fé pode operar milagres ocultos. Essas histórias de milagres ocultos são apenas a ponta do iceberg. Muitas vezes, os milagres não são necessariamente eventos grandiosos e espetaculares, mas sim mudanças sutis que ocorrem em nossas vidas. Muitas vezes, a oração nos traz clareza e nos ajuda a encontrar soluções que não conseguimos enxergar antes. Ela nos dá força para enfrentar os desafios diários e nos lembra que não estamos sozinhos. A conexão espiritual que se estabelece através da oração é poderosa e pode nos guiar em tempos de incerteza. Agora, você pode estar se perguntando: como posso eu também experimentar esses milagres em minha vida? A resposta é simples, mas profunda. Comece a orar. Não importa como você se sente ou qual é a sua situação atual, a oração é uma ferramenta que está ao seu alcance. Não precisa ser algo complicado. Converse com Deus como você falaria com um amigo querido. Expresse suas preocupações, suas esperanças e seus sonhos. Esteja aberto para receber a resposta, mesmo que ela venha de maneiras inesperadas. Muitas vezes a oração nos ensina a ter paciência. Os milagres nem sempre acontecem da noite para o dia, e a jornada da fé é repleta de altos e baixos. Mas se mantivermos nossos corações abertos e confiarmos que algo maior está em ação, seremos capazes de ver as pequenas e grandes mudanças que se desenrolam diante de nós. A fé é um caminho que requer perseverança, mas as recompensas são inestimáveis. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Há uma comunidade de indivíduos que também buscam apoio em oração e fé. Juntos, podemos compartilhar nossas experiências, fortalecer uns aos outros e celebrar os milagres que ocorrem em nossas vidas. A oração tem o poder de conectar corações e criar laços indestrutíveis. Quando nos unimos em fé, somos capazes de criar um impacto significativo, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam. Então, que tal começar hoje? Reserve um momento para se conectar em oração, mesmo que seja por alguns minutos. Acredite na possibilidade de milagres em sua vida e veja o que acontece. Prepare-se para se surpreender com as mudanças que podem ocorrer. Lembre-se de Ana, de João e de tantos outros que, ao se voltarem para a oração, testemunharam a transformação que parecia impossível. A oração é um presente que todos nós podemos dar a nós mesmos. E muitas vezes é o primeiro passo em direção a um futuro mais brilhante. Não subestime o poder das palavras que você profere, pois elas podem abrir portas que você nunca imaginou serem possíveis. Milagres ocultos estão à sua espera. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo e acreditar. O contexto bíblico profundo é um tema que nos conecta de maneira íntima com a espiritualidade, mostrando como a oração e a fé podem operar milagres em nossas vidas. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos inúmeras histórias que revelam o poder da oração e a intervenção divina em situações desesperadoras. Essas passagens nos inspiram a crer que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode resplandecer e os milagres ocultos podem se manifestar. O exemplo claro disso se encontra na vida de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus, mas enfrentou uma série de calamidades que o levaram a um estado de desespero. Ele perdeu sua riqueza, sua saúde e, pior ainda, seus filhos. Em meio a essa dor, Jó não se afastou de Deus. Em vez disso, ele clamou ao Senhor em oração, expressando sua aflição e buscando respostas.
O livro de Jó é uma poderosa narrativa sobre a perseverança na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Quando, em um momento de desespero, Jó decidiu orar, ele não apenas buscou consolo, mas também a restauração de sua vida. E, surpreendentemente, Deus respondeu suas orações de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando nos sentimos completamente desolados, a oração pode abrir portas para milagres. Outra passagem significativa é a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e por muitos anos sofreu com a dor da sua condição. Ela foi zombada por sua rival, Penina, que tinha filhos. Ana, em sua angústia, decidiu ir ao templo e orar fervorosamente. Ela fez um voto ao Senhor, prometendo que se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço divino. A oração de Ana foi mais do que um pedido. Foi um clamor de coração que ressoou no céu. Deus ouviu sua súplica e, em resposta à sua fé, Ana concebeu e deu à luz Samuel. Esta história é uma poderosa lembrança de que, quando apresentamos nossos pedidos a Deus com sinceridade e fé, Ele pode nos surpreender de maneiras que nunca esperamos. É importante entender que a oração não é apenas uma prática de pedir, mas um diálogo íntimo com Deus. Na Bíblia, em Filipenses 4, 6 a 7, somos instruídos a não nos preocuparmos, mas a levar nossas ansiedades a Deus em oração. Quando fazemos isso, encontramos paz, mesmo nas tempestades da vida. A oração nos conecta a Deus de uma maneira que nos permite ver além do imediato, ajudando-nos a discernir sua vontade e a confiar em seus planos. Além disso, a oração é o meio pelo qual podemos experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Em Mateus 7,7, Jesus nos ensina: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Esse versículo destaca a importância da perseverança na oração. Deus não apenas ouve nossas súplicas, mas também deseja nos dar o que pedimos, desde que esteja alinhado com sua vontade. Essa busca constante, essa determinação em não desistir, é o que muitas vezes nos leva a testemunhar os milagres que tanto ansiamos. Podemos ainda olhar para o Novo Testamento e ver como a oração desempenhou um papel vital na vida de Jesus. Ele frequentemente se retirava para orar, buscando o Pai em momentos cruciais. Durante a última ceia, antes da crucificação, Jesus orou intensamente, pedindo que, se fosse possível, aquela hora passasse dele. Mas, ao mesmo tempo, se entregou à vontade do Pai. Sua oração no jardim do Getsêmani é um exemplo de submissão e entrega que devemos emular em nossas próprias vidas. Através de sua oração, Jesus nos mostrou que é normal sentir medo e angústia, mas é essencial confiar em Deus e buscar sua direção. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que, por meio da oração, experimentaram a intervenção divina. Pedro, quando estava preso, foi libertado por um anjo após a comunidade de cristãos orar fervorosamente por ele. Esta passagem de Atos dos Apóstolos é um testemunho poderoso de como a oração coletiva pode trazer libertação e milagres. Ao orarmos juntos, fortalecemos uns aos outros e criamos um ambiente onde o poder de Deus pode se manifestar. Além dos exemplos bíblicos, muitas pessoas hoje em dia relatam experiências de milagres que aconteceram em suas vidas após períodos de oração intensa. Algumas testemunham curas inesperadas, restaurações de relacionamentos e mudanças de circunstâncias que pareciam impossíveis. Esses relatos são uma prova viva de que Deus ainda está operando milagres no mundo contemporâneo.
Quando nos entregamos à oração e confiamos no seu poder, estamos preparando o terreno para que Deus atue em nossas vidas. Um aspecto fundamental da oração é a fé. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o combustível que alimenta nossas orações. Quando oramos com fé, estamos afirmando que acreditamos que Deus pode e irá agir, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Essa confiança em sua providência é o que nos dá esperança e nos encoraja a continuar buscando sua face. Às vezes, podemos nos sentir desencorajados quando nossas orações parecem não ser respondidas. É crucial lembrar que Deus não opera em nosso tempo, mas no dele. O que pode parecer um atraso para nós pode ser parte do plano perfeito dele. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa é um poderoso lembrete de que, mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando para o nosso bem. Para que a oração seja eficaz, é fundamental também manter um coração puro e em alinhamento com a vontade de Deus. Em Tiago 4:3, encontramos um aviso sobre pedir sem ter a motivação correta. Nossas orações devem ser feitas com espírito de arrependimento e humildade, buscando não apenas os nossos desejos, mas também desejando que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Portanto, ao nos engajarmos em oração, devemos sempre fazer isso com um coração aberto e disposto a ouvir e seguir a direção que Deus nos dá. A oração é uma via de mão dupla, é um espaço onde não apenas falamos, mas também ouvimos. Quando fazemos isso, podemos discernir melhor as respostas que Ele nos dá. Em conclusão, a oração é um dos dons mais preciosos que temos como crentes. Ela nos conecta ao coração de Deus e nos permite experimentar milagres ocultos em nossas vidas. Ao olharmos para as Escrituras, vemos que a oração é um poderoso instrumento que pode transformar situações, curar feridas e restaurar relacionamentos. Não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias, nunca devemos subestimar o poder da oração. Portanto, encorajo você a se lançar em oração, a clamar a Deus com fé e a esperar pelos milagres que certamente estão à sua espera. Milagres ocultos estão prontos para se revelar. Tudo o que você precisa é dar o primeiro passo e acreditar. Quando você se entrega à oração, as portas do céu se abrem e as respostas de Deus começam a fluir em sua vida de maneiras surpreendentes e maravilhosas. 1.200 palavras. Você já se sentiu perdido, sem esperança e sem saber a quem recorrer? A verdade é que em momentos de desespero, muitos de nós buscamos algo maior, uma força que nos guie e nos inspire. A vida pode ser repleta de desafios e a sensação de solidão pode ser avassaladora. No entanto, é nesses momentos que a fé pode se tornar a nossa luz, a nossa âncora. Esta é a história de como uma simples oração transformou vidas, e talvez a sua também. Era uma manhã ensolarada quando Maria, uma mulher de 40 anos, decidiu que não aguentava mais viver em um ciclo de desespero e solidão. Após o divórcio, ela sentia que a vida havia perdido seu sentido. Sem trabalho, sem amigos próximos e com as contas acumulando, Maria estava prestes a perder tudo. Foi então que, em um momento de desespero, ela se ajoelhou e fez uma oração sincera. Com lágrimas nos olhos, pediu a Deus que a ajudasse a encontrar um caminho. Senhor, eu não sei mais o que fazer, estou tão perdida. Por favor, me guia.
Mostre-me um sinal de que ainda existe esperança, disse Maria com toda a força que lhe restava. Essa oração, pronunciada com fé genuína, começou a mudar o rumo da sua vida. Naquele mesmo dia, ela recebeu uma ligação inesperada de uma amiga antiga que estava precisando de ajuda em seu negócio. Maria viu ali uma oportunidade, um sinal de que as coisas poderiam melhorar. Com determinação, ela aceitou o desafio e começou a trabalhar. O que começou com uma simples ajuda se transformou em uma nova carreira. Maria redescobriu suas habilidades e talentos. E, mais importante, redescobriu sua autoestima. Em poucos meses, ela estava não apenas estável financeiramente, mas também cercada por novas amizades que a apoiavam. A oração que ela fez não foi apenas uma súplica. Foi um clamor profundo de um coração angustiado em busca de redenção. Muitas vezes é necessário tocar fundo na dor para que a verdadeira transformação aconteça. A história de Maria é um testemunho poderoso de como a fé pode nos levar a conquistas que antes pareciam impossíveis. Mas a transformação não para por aí. Enquanto Maria se reerguia, muitas pessoas ao seu redor começaram a notar a mudança. Uma dessas pessoas foi João, um colega de trabalho que também estava enfrentando dificuldades pessoais. Após ouvir a história de Maria, ele se sentiu inspirado a buscar uma solução para seus próprios problemas. João havia lutado contra a depressão por anos e sentia que não havia saída para seu sofrimento. Um dia, após o expediente, ele se aproximou de Maria e pediu conselhos. Maria, com sua nova perspectiva de vida, compartilhou sua experiência e a importância da oração em sua jornada. Ela incentivou João a fazer uma oração sincera, assim como ela havia feito. No início, João hesitou, mas algo dentro dele o motivou a tentar. Ele se isolou em seu quarto, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, falou com Deus. Senhor, estou cansado de lutar sozinho. Preciso de força para enfrentar esse vazio que me consome. Por favor, ilumine meu caminho, ele murmurou. Ao abrir os olhos, ele sentiu uma leveza no coração, uma esperança renovada. Nos dias seguintes, João começou a buscar ajuda profissional e a se envolver em atividades que lhe davam prazer. A oração havia acendido uma pequena chama de esperança que começava a crescer dentro dele. A vida de João começou a mudar de forma impressionante. Ele se inscreveu em aulas de arte, algo que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de fazer. Com o tempo, descobriu um talento inato para a pintura. Suas obras começaram a ser expostas em pequenas galerias e ele recebeu elogios que nunca imaginou que mereceria. A oração que ele fez, embora simples, foi a faísca que acendeu uma nova paixão e um propósito em sua vida. A fé, como uma semente plantada em solo fértil, começou a florescer na vida de João. Ele começou a entender que as dificuldades que enfrentava não eram o fim, mas sim oportunidades de crescimento e aprendizado. A cada dia, ele se tornava mais forte e mais confiante. O apoio de Maria e de outras pessoas ao seu redor também desempenhou um papel crucial nessa transformação. Uma noite, enquanto olhava para suas obras na galeria, João percebeu que sua vida havia mudado completamente. Ele pensou na oração que havia feito e como aquela conversa com Deus havia sido o ponto de virada. Se eu conseguir mudar a minha vida, então outros também podem, pensou. E assim, ele decidiu usar sua história para ajudar outras pessoas que estavam enfrentando dificuldades semelhantes. João começou a organizar workshops de pintura para pessoas que lutavam contra a depressão.
incentivando-as a se expressar através da arte. Ele sabia que a pintura havia sido uma forma de cura para ele e queria compartilhar essa experiência com outros. O impacto que ele teve na vida das pessoas ao seu redor foi extraordinário. Cada workshop se tornava um espaço seguro onde a dor podia ser expressa e, através da arte, transformada em beleza. A história de Maria e João espalhou-se pela comunidade, inspirando outros a buscarem a fé e a esperança. Muitas pessoas começaram a relatar mudanças em suas vidas após se dedicarem a orar e buscar conexão com Deus. Os testemunhos se multiplicavam e a atmosfera de esperança e renovação se espalhou como um vírus positivo, tocando o coração de muitos. Enquanto isso, Maria, agora uma empreendedora de sucesso, percebeu que havia encontrado seu chamado. Ela começou a compartilhar sua história em grupos de apoio e igrejas, encorajando outros a buscarem a fé, assim como ela havia feito. Sua vida não era mais apenas sobre si mesma. Agora era sobre ajudar outros a encontrar sua luz em momentos de escuridão. Com o passar do tempo, Maria e João se tornaram amigos inseparáveis, unidos por uma missão comum: espalhar a mensagem de que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé e a oração podem nos levar a milagres inesperados. Juntos, eles criaram um programa voltado para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade, oferecendo apoio emocional e espiritual. O programa cresceu rapidamente e se tornou uma referência em sua cidade. As histórias de transformação não pararam por aí. Outras pessoas começaram a se juntar a Maria e João, formando uma verdadeira rede de apoio. Cada novo testemunho era uma prova viva de que a oração tem o poder de mudar vidas. Assim, a comunidade começou a se transformar, com mais e mais pessoas buscando a conexão com o divino e compreendendo que, independentemente das circunstâncias, sempre há esperança. A fé de um único indivíduo pode se multiplicar, tocando a vida de muitos, e assim, a oração que Maria fez em um momento de desespero se tornou um catalisador para ações e transformações que reverberaram na vida de milhares de pessoas. Era um verdadeiro milagre oculto, um lembrete de que nunca estamos sozinhos e que sempre há uma luz no fim do túnel. As lições aprendidas por Maria e João revelam que a verdadeira força vem de dentro e que, quando buscamos a ajuda de Deus, encontramos um caminho que nunca imaginamos ser possível. Se você se sente perdido agora, lembre-se, a oração pode ser o primeiro passo para a mudança. A esperança está ao seu alcance e você não precisa enfrentá-la sozinho. Abra seu coração, faça sua oração e prepare-se para ver os milagres ocultos se revelarem em sua vida. No momento em que se sente perdido, uma sombra de desânimo pode se instalar em seu coração. Você já se perguntou se a ajuda está realmente ao seu alcance? A resposta é um retumbante sim. O poder da oração é capaz de transformar as situações mais desesperadoras em oportunidades de milagres. A história que vou contar a você agora não é apenas uma narrativa. É um testemunho de fé que pode mudar sua perspectiva e talvez até mesmo a sua vida. Imaginemos uma mulher chamada Ana. Ana sempre foi uma pessoa de fé, mas como muitos de nós, enfrentou desafios que testaram sua crença. Ela tinha um emprego que lhe proporcionava sustento, mas, com a crise econômica, perdeu seu trabalho. A pressão financeira começou a pesar sobre seus ombros. As contas se acumulavam e o desespero tomava conta de seu coração.
Ana se viu em uma situação em que não sabia mais como orar. As palavras pareciam secas e a esperança uma memória distante. Certa noite, enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento, Ana decidiu que precisava se reconectar com seu Deus. Ela se ajoelhou no chão frio e começou a orar fervorosamente. Senhor, eu não consigo mais fazer isso sozinha. Eu imploro por um milagre. Por favor, me envie um sinal de que não estou sozinha. Era um clamor sincero e desesperado, um grito que ecoou nas alturas. Após aquela noite, a vida de Ana começou a mudar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação inesperada. Era uma amiga de longa data que havia se mudado para outra cidade. Essa amiga, percebendo a situação difícil de Ana, ofereceu-lhe um trabalho temporário em sua empresa. Ana ficou emocionada. Era a resposta à sua oração. Aquela ligação foi o primeiro milagre que se revelou em sua vida. Com o novo emprego, Ana começou a recuperar sua confiança. Ela percebeu que, embora a situação ainda fosse desafiadora, o milagre que estava vivendo não se restringia apenas ao trabalho. Ela começou a notar pequenas bênçãos ao seu redor. Um vizinho lhe trouxe comida. Um desconhecido pagou sua passagem de ônibus e uma colega de trabalho ofereceu-lhe um lanche. Esses pequenos gestos de bondade a lembravam de que o amor de Deus estava presente em sua vida, mesmo nas horas mais sombrias. Ana continuou a orar diariamente, mas agora suas orações eram diferentes. Ela não pedia mais apenas por ajuda. Ela agradecia. A gratidão começou a se tornar uma parte essencial de sua vida. Conforme os dias se passavam, Ana começou a perceber que seus desafios estavam moldando não apenas sua fé, mas também seu caráter. Ela começou a se tornar uma fonte de inspiração para outras pessoas ao seu redor, compartilhando sua história e o poder da oração. Um dia, enquanto estava em um café, Ana conheceu um homem chamado Lucas. Ele estava passando por uma situação semelhante, tendo perdido o emprego recentemente. Eles começaram a conversar e Ana o encorajou a orar. Ela compartilhou com ele a importância de se conectar com Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam difíceis. Lucas ficou tocado pela fé de Ana e decidiu tentar orar também. Algumas semanas depois, Lucas ligou para Ana com uma notícia incrível. Ele havia recebido uma oferta de emprego que superava suas expectativas. Ele ficou tão agradecido e emocionado que quis compartilhar esse milagre com Ana. Naquele momento, Ana percebeu que seu testemunho estava ajudando outros a encontrar esperança em meio à adversidade, e isso a encheu de alegria. O poder da oração tinha criado uma corrente de fé que se espalhou entre amigos e conhecidos. Muitas pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos de oração, compartilhando suas experiências e testemunhos. Ana se tornou uma líder espiritual em sua comunidade, sempre incentivando outros a buscarem a presença de Deus em suas vidas. Mas a história de Ana ainda não terminou. Em um domingo, enquanto ela estava na igreja, sentiu um chamado interior para ajudar aqueles que estavam em dificuldades financeiras. Assim como ela já havia estado, com a bênção de sua igreja, ela começou uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas para os menos afortunados. A iniciativa rapidamente ganhou força e muitas pessoas se uniram a ela, trazendo doações e ajudando a organizar os eventos. Ana percebeu que, ao compartilhar o que tinha, estava se tornando um canal de bênçãos na vida de outros. As doações não eram apenas alimentos e roupas, eram também esperança e amor. Aqueles que recebiam as doações começaram a se sentir valorizados e dignos, e Ana viu milagres se desenrolando diante de seus olhos. As vidas das pessoas que ela ajudava estavam mudando e isso a inspirava a continuar seu trabalho. Ela sempre lembrava que foi a oração
que havia aberto as portas para tantas bênçãos em sua vida, e agora ela estava retribuindo. Certa vez, durante uma dessas campanhas, Ana conheceu uma mulher chamada Maria. Maria era uma mãe solteira que lutava para sustentar seus filhos. Ela estava à beira do desespero, assim como Ana havia estado meses atrás. Ao ouvir a história de Maria, Ana se lembrou de suas próprias lutas e sentiu um impulso de ajudá-la, não apenas com doações, mas também com apoio emocional. Elas começaram uma amizade que se fortaleceu a partir de suas experiências compartilhadas. Com o tempo, Ana se tornou uma mentora para Maria, ajudando a encontrar um emprego e um lugar melhor para viver. Maria, por sua vez, começou a orar e a se conectar com Deus. E milagres começaram a acontecer em sua vida também. A história de Maria era uma prova viva de que as orações têm poder e que a fé pode mover montanhas. Através de sua jornada, Ana aprendeu que os milagres ocultos não são apenas respostas a orações, mas também as conexões que formamos e a maneira como podemos impactar a vida dos outros. Ela percebeu que as bênçãos não são apenas para serem recebidas, mas também compartilhadas. Essa realização trouxe um profundo senso de propósito em sua vida. Ana continuou a propagar sua mensagem de fé e esperança, sempre enfatizando a importância da oração. Ela começou a organizar encontros de oração na igreja, onde as pessoas poderiam se reunir, compartilhar suas necessidades e orar umas pelas outras. Era um ambiente cheio de amor e apoio, onde cada pessoa sentia que suas lutas eram ouvidas e que Deus estava presente. Com o tempo, a história de Ana se tornou conhecida na comunidade. Ela começou a receber convites para falar em eventos e compartilhar seu testemunho. Muitas pessoas se emocionavam ao ouvir sobre sua jornada e o poder transformador da oração. Ana se sentia grata por ter a oportunidade de tocar a vida de tantas pessoas. Um dia, ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, Ana se lembrou de sua oração inicial. Aquela súplica sincera e desesperada havia se tornado um catalisador para uma corrente de milagres. Ela percebeu que a oração é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas e transformar vidas. E mais importante, ela entendeu que quando unimos nossa fé e oramos juntos, podemos criar uma onda de esperança que toca todos ao nosso redor. Essa história nos ensina que, mesmo em meio aos desafios, podemos encontrar milagres ocultos. Pode ser através de uma ligação inesperada, uma amizade que se forma, ou até mesmo a capacidade de ajudar os outros em suas lutas. Cada um de nós é chamado a ser um portador de esperança, e a oração é a chave que pode abrir as portas para um futuro brilhante. Portanto, se você está se sentindo perdido, alheio ou sem esperança, lembre-se da história de Ana e das maravilhas que podem acontecer quando se busca a Deus. Faça sua oração com fé e confiança e prepare-se para testemunhar os milagres ocultos se revelarem em sua vida. Você não vai acreditar no que pode acontecer quando você se entrega completamente à sua fé. Você já se sentiu como se estivesse em um mar de incertezas, sem saber como chegar à próxima ilha de esperança? A vida muitas vezes nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar, e é nesses momentos que a fé se torna nossa âncora. Quando nos entregamos a uma oração sincera, algo extraordinário pode acontecer. A oração pode ser uma ferramenta poderosa, capaz de operar milagres em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. A seguir, vamos explorar uma experiência pessoal que revela o poder transformador da oração e como ela pode nos guiar em nossa jornada espiritual. Lembro-me de um momento em minha vida em que tudo parecia desmoronar. Eu estava enfrentando dificuldades financeiras, problemas de relacionamento e uma sensação constante de vazio. A cada dia, acordava com a mesma angústia no peito,
sem saber como mudar a situação. Foi então que, em um momento de desespero, decidi me voltar para a oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração profunda e sincera, onde eu clamei a Deus por ajuda e orientação. Na primeira vez que me sentei para orar, meu coração estava pesado. Eu não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que precisava de ajuda. Comecei a falar com Deus como se estivesse conversando com um amigo íntimo. Compartilhei minhas preocupações, meus medos e minha falta de fé. A cada palavra que eu proferia, sentia que um peso estava sendo levantado de minhas costas. Depois de alguns minutos de oração, algo milagroso aconteceu. Uma sensação de paz começou a invadir meu coração. Era como se uma luz estivesse se acendendo dentro de mim, iluminando as áreas escuras da minha vida. A partir daquele momento, percebi que não estava sozinha. Deus estava ouvindo minhas súplicas e, mais importante, Ele tinha um plano para mim. Essa certeza me deu uma nova perspectiva sobre minha situação. Nos dias seguintes, mantive minha prática de oração. A cada dia, eu me dedicava a esse momento sagrado, onde podia abrir meu coração e buscar a orientação divina. Durante esse tempo, comecei a notar mudanças sutis em minha vida. O que antes parecia ser um abismo sem fim, começou a se transformar em um caminho de oportunidades. Um amigo que não via há anos entrou em contato e me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Era exatamente o que eu precisava naquele momento. Além disso, minha relação com as pessoas ao meu redor também começou a mudar. Eu me tornei mais aberto e receptivo, o que atraiu pessoas positivas para minha vida. A oração me ajudou a ver a beleza nas pequenas coisas e a ser grato por tudo o que eu tinha, mesmo que fosse pouco. Essa mudança de atitude trouxe um novo sentimento de alegria e esperança. Uma das orações que repeti constantemente foi a seguinte: Senhor, guia-me nos momentos de incerteza. Mostre-me o caminho que devo seguir e fortaleça a minha fé. Essas simples palavras se tornaram um mantra para mim. E à medida que eu repetia essa oração, sentia que a conexão com Deus se tornava mais forte. Acredito que a fé é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais forte ela se torna. Com cada oração, minha confiança em Deus aumentava e, com isso, minha capacidade de enfrentar os desafios da vida. Com o tempo, comecei a perceber que a oração não era apenas uma forma de pedir ajuda, mas também um meio de agradecer. Agradecer pelas bênçãos, pelas lições aprendidas e até mesmo pelos desafios enfrentados. Entendi que cada dificuldade traz consigo uma oportunidade de crescimento. Assim, comecei a incluir em minhas orações momentos de gratidão, e isso transformou minha perspectiva. Um dia, enquanto orava, senti que era hora de compartilhar minha experiência com outras pessoas. O que eu havia aprendido sobre o poder da oração poderia ajudar aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes. Então, decidi organizar um pequeno grupo de oração na minha comunidade. O objetivo era simples: reunir pessoas que desejavam se conectar com Deus e experimentar juntos o poder da oração. O primeiro encontro foi emocionante. Pessoas de diferentes idades e histórias se reuniram, todas em busca de um milagre em suas vidas. A atmosfera estava carregada de energia e esperança. Começamos a orar juntos, compartilhando pedidos e testemunhos de fé. A união de nossas vozes elevou-se aos céus como uma sinfonia de adoração. Senti que estávamos todos conectados de uma forma profunda e significativa. Nos encontros seguintes, testemunhei milagres acontecendo diante dos meus olhos. Pessoas relatavam mudanças em suas vidas, curas inexplicáveis e portas de oportunidades que se abriam. A cada testemunho, minha fé se fortalecia ainda mais.
Olhar para os rostos cheios de esperança ao meu redor era uma confirmação de que a oração não apenas move montanhas, mas também toca corações. Hoje, posso afirmar com convicção que a oração é uma ferramenta poderosa que todos nós podemos usar. Ela não é apenas sobre pedir, mas sobre se entregar completamente à vontade de Deus e confiar que Ele tem um plano para nós. Mesmo quando a vida nos desafia, a oração nos lembra que não estamos sozinhos. O que começou como um momento de desespero em minha vida se transformou em uma jornada de fé e descoberta. Se você se encontra em uma situação difícil, lembre-se de que não há limite para o que Deus pode fazer em sua vida. A oração é uma ponte que nos conecta ao divino e nos oferece um espaço seguro para expressar nossos sentimentos mais profundos. Não subestime o poder de uma oração sincera. Ela pode ser a chave para o milagre que você está buscando. Portanto, não hesite em se entregar à sua fé e ver o que Deus pode fazer por você. Com a oração, você pode transformar sua vida e testemunhar milagres ocultos que esperam para serem revelados. Em cada palavra, em cada clamor, há uma possibilidade de transformação. Acredite e você verá. Assim, convido você a experimentar essa jornada de oração e fé. Deixe que as palavras saiam do seu coração e se elevem aos céus. Você não vai acreditar no que pode acontecer quando você se entrega completamente à sua fé. Quando falamos sobre milagres ocultos, é impossível não lembrar das inúmeras histórias de pessoas que experimentaram transformações profundas através da fé. Testemunhos têm um poder especial de tocar o coração e inspirar nossa jornada espiritual. Neste espaço, vamos explorar algumas dessas experiências impactantes e como a oração desempenhou um papel crucial em cada uma delas. Um dos testemunhos mais comoventes é o de Ana, uma mãe que enfrentava uma situação desesperadora. Seu filho, Lucas, havia sido diagnosticado com uma doença grave e, após meses de tratamento, os médicos estavam sem esperança. Ana decidiu que não ia se entregar ao desespero. Em um momento de profunda reflexão, ela se comprometeu a orar fervorosamente todos os dias pela recuperação de seu filho. Ao se reunir com um grupo de oração da igreja, ela sentiu uma onda de esperança invadi-la. Com a força da comunidade ao seu lado, Ana começou a ver pequenas melhorias no estado de Lucas. O que parecia impossível começou a se tornar uma realidade. Após algumas semanas de oração intensa, os médicos ficaram surpresos ao constatar que a doença de Lucas havia apresentado remissão. Ana acredita que a força da oração e a fé da comunidade foram fundamentais para esse milagre. Outro exemplo inspirador vem de Pedro, um homem que passou anos lutando contra a depressão. Ele se sentia preso em um ciclo de tristeza e solidão, sem saber como sair daquela situação. Um dia, um amigo o convidou para participar de um retiro espiritual. Relutante, Pedro decidiu ir, apenas por consideração ao amigo. Durante o retiro, ele se deparou com momentos de oração intensa e reflexão pessoal. Algo dentro dele começou a mudar. Ele se lembrou de sua infância, quando costumava orar antes de dormir, e decidiu retomar essa prática. Todos os dias, ele dedicava um tempo para orar e buscar a presença de Deus. Com o tempo, Pedro começou a notar uma mudança em seu espírito. A oração se tornou um bálsamo para sua alma e, aos poucos, a escuridão da depressão foi se dissipando. Hoje, ele é um defensor da oração e testemunha que, em momentos de profunda angústia, a fé pode realmente operar milagres. E não podemos esquecer de Maria, uma mulher que enfrentou a perda de um ente querido. Após a morte de seu marido, que ela se sentiu perdida e sem propósito. A dor era insuportável e ela se perguntava como poderia continuar a viver. Em meio a essa dor,
Maria decidiu se envolver em um grupo de apoio espiritual. Naquele espaço seguro, ela encontrou pessoas que também estavam passando por momentos difíceis. Juntos, começaram a orar uns pelos outros, compartilhando suas histórias de perda e esperança. Com o tempo, Maria começou a perceber que a oração não apenas a ajudava a lidar com sua dor, mas também a conectava com algo maior. Em suas orações, ela começou a sentir a presença de seu marido, como se ele estivesse lhe dizendo para seguir em frente. Essa conexão espiritual ajudou Maria a encontrar um novo propósito em sua vida. Hoje, ela ajuda outras pessoas a lidar com o luto, mostrando a elas que a oração pode ser uma luz em meio à escuridão. Essas histórias são apenas algumas das muitas que ilustram o poder transformador da oração. Muitos de nós já vivemos momentos em que nos sentimos perdidos, sem saber a quem recorrer. A oração pode ser o nosso porto seguro, um espaço onde encontramos conforto e força. É impressionante perceber como, em situações adversas, a fé pode nos guiar e nos dar esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Os testemunhos não param por aí. Temos também o caso de João, um jovem que enfrentou sérios problemas financeiros. Ele havia perdido o emprego e estava prestes a perder sua casa. Em um momento de desespero, decidiu se voltar para a oração. Ele começou a pedir orientação a Deus e a buscar sabedoria em suas decisões. Em uma dessas orações, João sentiu que deveria abrir um pequeno negócio. Com receio, mas também com fé, ele decidiu seguir esse caminho. Através de contatos e, surpreendentemente, por meio de um milagre, ele conseguiu um financiamento que lhe permitiu iniciar seu empreendimento. Hoje, João não apenas recuperou sua estabilidade financeira, mas também se tornou um empresário de sucesso. Ele sempre diz que a oração foi seu guia e que sem a ajuda divina não teria conseguido superar aqueles desafios. Cada uma dessas histórias revela que por trás de cada milagre existe uma jornada de fé e um compromisso sincero com a oração. Quando nos entregamos de coração à nossa espiritualidade, abrimos portas para possibilidades que antes pareciam impossíveis. O que precisamos é acreditar e persistir, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A oração nos conecta com a força divina e nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Portanto, se você se encontra em um momento de dúvida ou desespero, lembre-se que milagres podem acontecer. Através da oração, você pode encontrar a força que precisa para seguir em frente. Como vimos nas histórias de Ana, Pedro, Maria e João, a fé pode mover montanhas e transformar vidas. Não subestime o poder de uma oração sincera. Cada palavra, cada lágrima e cada súplica são ouvidas, e muitas vezes o que parece ser um final pode, na verdade, ser o começo de algo extraordinário. Abrace sua fé e permita que os milagres ocultos se revelem em sua vida. Você já se sentiu perdido, sem esperança e sem saber a quem recorrer? A verdade é que, em momentos de desespero, muitos de nós se voltam para a fé e para a oração, buscando consolo e um sinal de que tudo ficará bem. Este relato é sobre um milagre oculto que ocorreu após uma oração simples, mas poderosa. Prepare-se, pois o que você está prestes a ler pode transformar a sua visão sobre a vida e os desafios que você enfrenta. Era uma manhã como qualquer outra, quando Ana, uma mulher de fé inabalável, enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. Com a saúde de seu filho em risco e dívidas acumuladas, ela se sentia sobrecarregada e sem saída. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se perguntava se havia um propósito em meio ao sofrimento.
Foi então que, num ato de desespero, ela se ajoelhou e fez uma oração sincera, pedindo a Deus por ajuda, esperança e um milagre. A oração de Ana não era elaborada, era simples, mas carregada de emoção. Ela pediu por força para continuar lutando e pela cura de seu filho. Com cada palavra, a fé dela crescia e ela sentiu que não estava sozinha. O que aconteceu em seguida foi algo que ela nunca poderia imaginar. Após a oração, Ana decidiu ir ao hospital visitar seu filho. Ao chegar lá, encontrou uma equipe médica otimista e um novo tratamento que poderia ser a solução que tanto esperavam. O que era considerado impossível tornou-se uma possibilidade. Os dias seguintes foram intensos. Ana e sua família enfrentaram muitas dificuldades, mas a fé que crescia em seu coração os mantinha unidos. Cada visita ao hospital se tornava uma oportunidade de renovação espiritual e emocional. Quando Ana sentava ao lado do leito do filho, ela orava, não apenas por cura, mas também por gratidão. Ela agradecia a Deus pela força que ele lhe dava e pela oportunidade de estar ali, ao lado de seu filho, lutando juntos. Uma semana após a oração, a condição do filho de Ana começou a melhorar. Os médicos estavam surpresos com a recuperação rápida e inexplicável. Eles nunca haviam visto um caso como aquele. Ana sabia que era o poder da oração e a força da fé que estavam fazendo a diferença. O amor e a devoção que ela sentia por seu filho não apenas a guiavam, mas também a fortaleciam. Cada pequeno avanço era celebrado como uma vitória. E Ana compartilhava seus testemunhos de fé com todos que conhecia. O milagre não se limitava apenas à saúde do filho, mas também afetava a vida financeira de Ana. Logo após o início do tratamento, ela foi surpreendida por uma oferta de ajuda de um amigo que havia se afastado, mas que sentiu a necessidade de reatar a amizade. Esse amigo se ofereceu para ajudar com as despesas médicas e, além disso, trouxe recursos que Ana nunca esperava. A bondade que ela encontrou nos outros era um reflexo da bondade que ela depositava em sua fé. À medida que a recuperação continuava, Ana percebeu que a oração não era apenas uma busca por respostas, mas uma forma de se conectar com algo maior. Ela começou a compartilhar sua história nas redes sociais, encorajando outras pessoas a não desistirem, a acreditar nos milagres ocultos que podem ocorrer em suas vidas. O testemunho dela ressoou com muitos e logo ela recebeu mensagens de pessoas que se inspiraram em sua coragem e fé. Ana se tornou uma fonte de esperança para muitos. Ela criou um grupo de apoio online, onde compartilhava versículos bíblicos, orações e relatos de superação. A cada reunião virtual, mais e mais pessoas se juntavam, unindo-se em oração e fortalecendo-se mutuamente. Ana percebeu que, através de sua dor, ela havia se tornado uma luz para outros que também estavam lutando. A oração se transformou em um movimento de fé que se espalhou como um incêndio, iluminando vidas ao redor. Finalmente, o dia da alta médica chegou. O filho de Ana havia se recuperado completamente e a alegria era indescritível. Quando ela saiu do hospital segurando a mão dele, uma onda de gratidão a envolveu. Ela sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas estava confiante de que, independentemente dos desafios futuros, a fé sempre a guiaria. A oração que fez naquela manhã se tornou um testemunho poderoso de que milagres existem, mesmo nas situações mais sombrias. Agora Ana vive sua vida com um propósito renovado. Ela se dedica a ajudar outros em suas jornadas de fé, lembrando a todos que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre esperança. Cada vez que alguém lhe pergunta sobre seu milagre, Ana sorri e compartilha. Não subestime o poder de uma oração. Você pode não ver, mas milagres estão acontecendo ao seu redor. Basta ter fé.
A história de Ana é um lembrete de que os milagres estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Não importa quão difícil seja a situação, nunca devemos perder a esperança. A oração é uma ferramenta poderosa que pode mudar vidas e trazer luz a momentos de escuridão. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que não está sozinho. Há uma força maior que está sempre ouvindo suas súplicas e trabalhando em seu favor. Portanto, não hesite em orar. Não importa a forma como você se dirige a Deus, o importante é que haja sinceridade e fé em seu coração. Os milagres ocultos estão esperando por você, e assim como Ana, você pode ser surpreendido pelo que está por vir. Permita-se acreditar, permita-se receber a graça divina e observe como sua vida pode se transformar. É hora de abraçar a fé e testemunhar os milagres que estão prestes a acontecer em sua vida. Acredite, você não vai se arrepender.